Diz a palavra de Deus em Juízes, capítulo 14, versículo 8, que Sansão, quando voltava ao encontro da sua amada, dos seus pais, enfim, se desviou um pouquinho do caminho de volta, daquele caminho que ele tinha traçado para ele, e foi olhar a carcaça de um leão morto. Um leão que ele mesmo havia matado alguns dias antes. E para a derrota, naquele momento, a alegria de Sansão, tinha mel naquela carcaça. E ele comeu daquele mel que havia naquela carcaça de um animal morto. Mas nós não podemos esquecer, prezado irmão, você que me assiste, que Sansão havia sido consagrado a Deus pelos seus pais. Seus pais haviam feito um voto de nazireu, ele não podia tocar de maneira nenhuma em leão morto, em nenhum bicho morto, nenhum animal, nem ser humano ele podia tocar. Mas Sansão não somente tocou, como pegou o mel, levou para os seus pais, comeu daquele mel, não contou para os seus pais a origem daquele mel, como ele havia adquirido aquele mel, e até usou aquele fato como enigma para poder brincar um pouquinho com os filisteus. Eu quero falar para você que está me assistindo nesse momento, quantas vezes você já lutou e venceu o pecado, esse leão, né, que a Bíblia diz que o diabo anda como um leão bramando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Quantas lutas você venceu esse pecado, você colocou, sujeitou o pecado com a ajuda de Cristo, é claro, evidentemente. E eu quero dizer para você o seguinte, irmão, uma vez o pecado derrotado, uma vez você vencendo, uma vez você superando, vencendo o seu vício, vencendo aquilo que te prende no mundo, não tem que sair do seu caminho, daquilo que Deus preparou para você, para ir lá xeretar a carcaça de animal morto, porque você pode encontrar doçura no pecado. Você pode encontrar mel no pecado. Essa é que é a grande realidade. Muitas pessoas têm se desviado da presença de Deus porque simplesmente têm encontrado na carcaça de bicho morto onde não pode tocar, que é o pecado, animal morto, mel, prazer naquilo que é errado. Era errado para Sansão. Deus não estava naquele negócio. Ele não podia, tinha um voto, tinha aliança, tinha um concerto com Deus. Não tinha como ele se desviar do caminho, conforme diz Juízes 14, 8. Desviando-se do caminho, foi olhar na carcaça do leão que ele matou. Para finalizar essa mensagem, eu digo a você, por mais saboroso que seja o pecado, por mais atraente que seja o seu vício, Sansão, nessa situação, colocou tudo a perder. Por causa dessa atitude dele, a sua família e o seu povo voltou a ser escravos, todos passaram a ser escravos novamente dos filisteus. Primeira coisa que fizeram, furaram as suas vistas. Por quê? Vivia uma vida de irresponsabilidade na presença de Deus. Era forte, era bonita, era inteligente, mas vivia uma vida de irresponsabilidade. Foi tocar em animal imundo, que era proibido pelos judeus, inclusive aquele que tinha voto de nazireu. E Jesus sempre falou, vai, não peques mais. Quer viver o evangelho, quer viver uma comunhão comigo? Não entre em contato com nenhum animal morto. Não toque naquilo que Deus condena. Rompa de vez com o pecado, para você obter a vitória, para você obter o mais importante ainda do que é a vitória, é a salvação da sua alma que está em jogo, querido. É a salvação da nossa alma que está em jogo. Devemos romper de uma vez por todas, cortar vínculo, nada de encontrar doçura naquilo que não presta, nada de encontrar prazer naquilo que o Senhor reprova, naquilo que o Senhor não aceita. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Viva uma vida plena, honesta e digna acima de tudo diante de Deus. Aparta-se do mal, faze o bem e sirva a Deus com alegria de todo o seu coração. Eu deixo essa mensagem para você meditar melhor na história desse homem de Deus, que apesar das suas falhas, passou por um processo muito doloroso, e eu não quero, e é claro, ficou registrado porque Deus não quer que isso aconteça com cada um de nós. Ficou registrado como exemplo, para a gente não seguir esses erros, desviando-se do propósito de Deus para encontrar prazer e doçura naquilo que Ele condena. Não saia do caminho, fique aí.
Aconteça o que for, fique no caminho que Deus te colocou. Continue caminhando, porque Deus vai te dar vitória. Graça e paz, um abraço a todos, Deus abençoe de maneira rica e abundante.